bom dia para vocês, bom dia para a família de vocês, que vocês tenham um excelente dia, um dia bem proveitoso. Hoje a tia está aqui para mais uma aula de ciências. Sim, nossa aula de ciências, e o conteúdo dessa semana tá maravilhoso, um conteúdo super importante e super divertido. Tenho certeza que vocês vão estar gostando, tá bom? Então vamos acompanhando direitinho, tá? Certo? Antes de iniciar a nossa aula de hoje, vamos fazer nossa oração, rezando a oração do Pai Nosso, pedindo a Deus proteção, tá bom? E muita saúde. Vamos lá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus proteja a vida de vocês. E lá agora vamos para a nossa aula de ciência, que vai ter um conteúdo, super importante, como eu já falei para vocês. Vamos lá para a nossa aula, prestem atenção que vocês vão aprender muita coisa, tem muita informação, muita coisa boa. Vamos lá. Olha só aí o nosso conteúdo de ciências. Como eu falei para vocês, é um conteúdo que vocês vão gostar demais. Nós vamos estudar sobre o reino vegetal, sobre as plantas. Lembrem-se que lá na aula passada a tia falou que vegetal é a mesma coisa de plantas. Então, nós vamos estar estudando agora esse reino, o reino vegetal. Um reino tão bonito, um reino tão importante para a gente, um reino, tantas plantas lindas, com tantas maravilhas, tá bom? Tenho certeza que vocês vão estar gostando. Vamos lá. Olha só, no próximo slide, a tia colocou vários tipos de plantinhas. Sim, esse slide aí, ele está representando o que é que a gente vai estudar. Tia, os diferentes tipos de planta, nós vamos estudar sobre as plantas. Existem uma variedade infinita de plantas, aqui no nosso planeta, na nossa natureza. Tenho certeza que vocês adoram plantinhas, que alguém deve ter alguma plantinha dentro de casa, que alguém aí já deve até ter plantado, uma plantinha, com a ajuda aí de algum adulto. Pois então, a partir da aula de hoje a gente vai estar mais próximo das plantas. Nós vamos estar juntinhos, estudando um pouquinho da característica dessas plantinhas, que são tão importantes na nossa vida. A tia trouxe aí a imagem de várias plantas, que eu acho que vocês já viram algumas dessas, Tem aí uma árvore no meio, tem um coqueiro, tem uns capins, tem aí várias plantinhas diferentes para que a gente possa estar lembrando do monte de plantas que existe aí, Durante a nossa vida a gente pode estar em contato com essas plantas. E é muito bom a gente ter contato com as plantas, porque elas só nos fazem o bem, não é assim? Por isso que a gente tem que cuidar também delas. Então, vamos lá. Tia colocou aí algumas curiosidades sobre as plantas. Sim, algumas curiosidades. O que é que a gente precisa saber sobre as plantinhas? A tia vai lendo e vai explicando. Prestem muita atenção. Olha só, as plantas, elas nascem, elas respiram, crescem e se reproduzem. Sim, a plantinha, ela nasce. Lembrem-se que a planta, ela é um ser vivo, Ela nasce, cresce, se reproduz, E depois ela morre. Então, ela é um ser vivo. Ela respira, sim, através das suas folhas. A planta, ela respira. Já que ela é um ser vivo, ela precisa tá respirando para estar sobrevivendo. Então, a plantinha, sim, ela respira através das suas folhinhas. Ela também respira. Aí a plantinha cresce, se desenvolve, dá frutos, se reproduz. As plantinhas também produzem seu próprio alimento. Sim, elas conseguem produzir seu próprio alimento. É diferente dos outros seres vivos. Por exemplo, os seres humanos e os animais, que são seres vivos, eles não produzem o seu próprio alimento. Eles têm que ir atrás do seu próprio alimento, não é assim? Eles têm que correr atrás, procurar seu alimento para estar comendo e saciando sua fome. Já a plantinha, ela não sai do lugarzinho dela, não.
e ela se alimenta. Sabe por que isso acontece? Porque ela produz o seu próprio alimento. Sim, é como se ela fosse mágica. Ela vai extraindo da terra, lá debaixo da terra, os sais minerais e a água, né? E ela vai sendo jogada lá para o caule e ela produz o seu próprio alimento a partir daqueles nutrientes que ela puxa lá da terra. Daqui a pouquinho a gente vai estudar mais sobre isso. Mas a plantinha, ela sim, ela tem a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Ela não precisa que ninguém chegue lá entregando alimentos a ela. Ela mesma produz seu alimento e mesmo se satisfaz. E ela também consegue gerar outras plantinhas, né? Como eu disse a vocês, como ela é um ser vivo e ela se reproduz, ela gera outras plantinhas, não é? Através dos seus frutos, das suas folhinhas, das suas sementes, ela vai gerando outras plantinhas, vai nascendo. Existem uma infinidade de tipos de plantas. Tem plantas pequenas, tem plantas grandes, tem plantas que vivem na terra, outras na água e outras vivem em cima de outras plantas. Sim, como a tia falou, a gente consegue encontrar aqui no nosso planeta, na nossa natureza, muitas plantinhas de todos os tipos, não é? Todo dia a gente consegue ver uma plantinha diferente. Tem planta grande, planta pequena, planta rasteirinha no chão, tem planta que dá flores, planta que não dá flores, planta que dá frutos, outras não dá frutos. Então, é uma infinidade muito grande, muito grande. A natureza é realmente bela, é realmente encantadora. Graças a Deus, não é? Vamos lá para mais uma curiosidade? Para a planta nascer e crescer, ela precisa da luz do sol, de água, de ar e da terra para sobreviver. Sim, para a plantinha nascer, ela precisa dessas coisas, ela precisa desses elementos, ela não nasce do nada. Ela precisa do calor da luz do sol para que ela cresça. Ela precisa de água, que a gente esteja lá aguando e cuidando dela, não é? Todos os dias para que ela se desenvolva e ela cresça. Ela precisa da terra. Sim, como é que a gente vai plantar uma plantinha se a gente não tem terra, não é? Então é necessário que a gente cave um buraquinho lá na terra, coloque lá uma sementezinha e cubra e fique aguando com a água. Aí o ar, esse ar que a gente respira também, ajuda muito. A planta precisa do ar para sobreviver. Então, são elementos que ela precisa para estar vivinha, não é para estar linda aí. Ela não nasce do nada e ela também, para sobreviver, ela não fica só paradinha ali no lugarzinho dela, mas ela está paradinha e ela está ali bem quietinha, mas está produzindo seu alimento sem ninguém nem ver. Ela mesma produz seu alimento, ela mesma vai aí utilizando os elementos da natureza para que ela se fortaleça a cada dia. Sim, a planta ela vai sugando a águazinha lá debaixo da terra, vai tomando, vai saciando, por isso que suas folhas ficam lindas, não é? Verdes, frutos enormes. Então, ela fica quietinha no lugarzinho dela, mas ali ela está trabalhando para que ela seja uma planta linda. Sim, então ela precisa de tudo isso para sobreviver, da luz do sol, da água, do ar e da terra. Tia trouxe até uma plantinha aqui para que vocês possam estar vendo, olha só. Tá vendo que planta bonita? Para essa plantinha aqui sobreviver, ela precisou de muita coisa, ela precisou lá da terra, não é? Porque um dia ela era uma plantinha muito pequenina, então foi preciso que abrisse um buraquinho na terra, colocasse uma semente e tivesse lá aguando todos os dias, para que ela crescesse forte. Então ela precisou da luz do sol, ela precisou do ar, precisou da terra, não é? Precisou da água para estar assim, ó, uma planta grandona, linda, não é? As plantinhas que a gente costuma desenhar, não é? Usar essa representação da planta nos nossos desenhos. Então, elas são muito importantes para a gente. Vocês sabiam que as plantinhas, como eu já disse, elas têm uma infinidade, pode ser grande, pequena, não é? Pode ter tipos diferentes, cores diferentes. E elas também podem ser plantas terrestres. Tia, quais são as plantas terrestres? As plantas terrestres
São aquelas plantinhas que nascem e que vivem na terra. Sim, existem plantinhas que nascem na terra, que precisa da terra, não é para nascer, aonde a gente abre o buraquinho, coloca a semente, fecha e aí com o tempo ela vai crescendo, crescendo e se desenvolvendo. Então, ela precisou da terra, não é, para ser plantada. Então, como ela nasceu na terra, ela é uma planta terrestre, como vocês estão vendo aí na imagem. Olha só o tamanho dessa planta. Que árvore linda! Essa árvore dá muita sombra, não é? Porque as plantas também são importantes, elas saciam, né, o nosso calor com o vento que ela fornece e com a sombra. Olha só que beleza! Essa planta aí é uma planta terrestre porque ela nasceu na terra. Ela está lá na terra. Percebam, olha só o solo, a terra e ela lá quietinha no lugarzinho dela. Então, as plantas que nascem na terra são plantas terrestres. Mas também existem as plantas aquáticas. Olha só que beleza! Tia, as plantas aquáticas são aquelas plantas que nascem e que vivem na água. Sim, as plantinhas que nascem lá na água, tipo a Vitória Régia. A Vitória Régia é um tipo de plantinha que nasce lá na água. Olha só as imagens que vocês estão vendo aí. São belas flores, né? Belas plantinhas que conseguem nascer dentro da água e conseguem sobreviver dentro da água. Tia, se a gente tirar ela de dentro da água, aí provavelmente ela vai morrer com pouco tempo, né? Ela não vai passar tanto tempo, porque ela é uma plantinha da água, ela é uma plantinha aquática, ela precisa dos nutrientes da água e daquele ambiente para que ela possa sobreviver. Sim, porque as plantinhas elas se adaptam ao ambiente. Por exemplo, a planta da terra se adapta à terra, a plantinha da água se adapta à água. Então, ela precisa estar no lugarzinho dela para ela sobreviver. Não é assim? Que planta linda! Vocês já viram a Vitória Régia dentro da água? É muito linda, né? Lindíssima. Então, são plantas aquáticas, as que nascem e vivem na água. Vamos agora para mais uma. Olha só que belas plantas! Lindas, lindas, lindas. Essas aí são as plantas aéreas. Tia, e as plantas aéreas, elas vivem aonde? Elas vivem sobre outras plantinhas. Percebam aí, ó. Aí está o caule de uma árvore terrestre, não é? E no caule dessa árvore nasceu, brotou outra plantinha. Que essas plantas que brotaram, essas folhas e essas florzinhas, são chamadas de plantas aéreas. Elas nascem em cima de outra planta. Então, elas ficam lá em cima, elas não nascem na terra nem na água, elas nascem em cima de outra planta. Então, elas são aéreas porque elas estão em cima, no ar, não é? Linda, 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 muitas flores lindas. Então, plantas aéreas. Vamos recapitular? As plantas terrestres, elas vivem na terra, não é? Elas nascem e vivem na terra. As plantas aquáticas nascem e vivem na água. E as plantas aéreas, elas nascem e vivem em cima de outras plantinhas. Que beleza! Tá lindo, né? Essas plantinhas, é muito bom a gente estudar o universo das plantas. A gente fica encantados. Olha só que beleza! Estudando sobre o universo das plantas, nós precisamos conhecer as principais partes de uma planta. Sim, olha só, na imagem que a tia trouxe, aí nós temos uma árvore. Uma árvore, né, que é uma plantinha terrestre, que vive na terra. E nessa árvore eu tenho várias partes, muito importantes, todas elas muito importantes. Olha só, lá embaixo, fixada no chão, nós temos a raiz. Sim, a raiz. Depois da raiz, mais em cima, nós temos o caule, né? O que é o que sobe, esse tronco enorme, o caule ou tronco. Aí mais em cima a gente tem uma copa verde linda, cheia de muitos frutos, flores e folhas. Então, olha só, observem, na plantinha a gente tem algumas partes super importantes, que é a raiz, o caule, as folhas, as flores e os frutos. E dentro dos frutos a gente tem as sementes, que essas sementes também são muito importantes para que elas sejam plantadas novamente e que a gente consiga uma nova plantinha. Sim,
tia também trouxe para vocês uma plantinha, olha só, que plantinha bonita. Com aqui, ó, as partezinhas dela. A tia vai colocar assim para você estar vendo, ó. Que linda, não é? A tia produziu para vocês verem, para a gente estar trabalhando. Nessa plantinha que a tia produziu, eu consigo ter aqui, ó, essas perninhas pretas aqui que vocês estão vendo aqui embaixo, ela é a raiz, sim, a raiz da planta. A raiz que fica embaixo, não é, do solo, embaixo da terra, por isso que a gente não consegue ver. Algumas plantas, a raiz ela é muito grande que consegue sair um pouco para fora, mas na maioria das vezes essa raiz ela fica debaixo do solo, ó. Por isso que a gente não costuma ver, e ela é uma parte muito importante da planta. Depois da raiz, subindo essa partezinha, nós temos o caule, não é? O caule ou o tronco. Depois do tronco aqui a gente tem essa copa verde que é tudo folha, não é? As folhas das plantas, ó. Aí tem que colocar algumas folhinhas bem aqui no meio, ó. Folhinhas da planta. Eu coloquei também as florzinhas. Tá vendo as florzinhas? Aí nessa plantinha só ficou faltando os frutos. Sim, os frutos da planta. A tia não colocou porque também tem planta que não dá frutos. Tem plantas que dá frutos e outras não. Aí essa daqui está representando as plantinhas que não dá fruto. A da imagem que vocês estão vendo aí, sim, essa daí dá frutos. E essa daqui também, ó, a outra plantinha. Tá vendo uns frutinhos vermelhos? As frutinhas da planta. Então, existem plantas de todos os jeitos. Mas essas partes da planta que nós acabamos de estudar, que é a raiz, caule, folhas, flores e frutas, elas são muito importantes para a planta, não é? E cada uma tem uma função diferente. Sim, elas não existem por existir, não. Elas têm a função, elas ajudam a planta a sobreviver. Cada uma faz o seu trabalho. E é isso que a gente vai ver agora. É verdade. Vocês já viram plantas desse jeito? Eu tenho certeza que todo mundo já viu uma plantinha parecida com essa, não é? Sim. Agora, a partir de hoje, da aula de hoje, vocês vão olhar as plantinhas de uma forma diferente. Você vai olhar para uma árvore frutífera e você vai lembrar qual é a função da flor, qual é a função da folhinha, qual é a função do caule, da raiz. Você vai saber por que é que eles estão ali naquela plantinha. A partir de agora, porque nós vamos assistir um pequeno videozinho daqui a pouco que vai mostrar sobre cada função dessa planta, tá bom? Daqui a pouquinho a tia tá colocando. Antes do vídeo, a gente vai só conhecer um pouquinho a utilidade das plantas. Para que é que servem as plantas? Sim, olha só, as plantas elas são muito importantes, como a tia já falou. Ela tanto purifica o ar que a gente respira, ela nos oferece sombra, não é? Uma sombra gostosa, um ar puro, e ela também nos oferece várias outras coisas. Olha só esse prato de frutas, está representando os alimentos que as frutas nos oferecem, que as árvores nos oferecem. Olha só, as plantas, a partir das plantas a gente consegue se alimentar com elas. A gente utiliza as frutas dela, né, para estar comendo, se deliciando. A gente utiliza as raízes de algumas plantas também para comer, né, para nossa alimentação. Então, as plantas nos oferecem uma alimentação rica, cheia de nutrientes, cheia de vitaminas. Por isso que são muito importantes para a gente. Elas servem para saciar a nossa fome. As plantinhas também, elas servem, olha só na imagem ao lado, tem um monte de móveis de madeira. Sim, o caule daquela planta, ela serve para construir móveis, não é? Móveis que a gente utiliza na nossa casa, na nossa escola, no nosso dia a dia. Esses móveis, eles são feitos da madeira da planta. E tem outras coisas também, o papel que a gente está utilizando, ele é feito a partir da planta, não é? Tem muita coisa bacana que a planta nos oferece, ela serve para isso também, para produzir objetos, né, de madeira para o nosso consumo, para o nosso dia a dia.
As plantinhas também, elas servem para a gente estar fazendo medicamento, não é? A gente pega as folhinhas e faz chá. Quem de vocês já tomaram chá de alguma planta? Sim, já sim, né? Às vezes a gente tá um pouquinho dodói, com a barriga dodói, um pouquinho gripado, aí a mamãezinha lá vai lá, pega a plantinha, tira lá um pedacinho, umas folhinhas e faz um chá delicioso e vocês tomam. Eu tenho certeza que vocês já tomaram chá de alguma plantinha, não é? Tem um chazinho de alecrim, um chazinho de camomila, um chazinho de erva cidreira. Ai, que delícia! Adoro chá, é muito bom. E também serve para fabricar outros remédios, né? Aqueles remédios que a gente costuma comprar na farmácia. Também tem muito remédio que é produzido a partir da planta, não é? Eles colhem lá folhinhas e extraem lá as substâncias das folhinhas e juntam com outras coisas e produzem remédios. Com as plantinhas também a gente pode estar fazendo roupas. Tinha roupas com planta, sim, ela serve para o nosso vestuário. Essas roupinhas que a gente utiliza é feita de algodão e o algodão vem da plantinha. Sim, o algodão é uma planta. Então eles colhem todo o algodão, aí levam para uma fábrica, não é? Faz todo aquele processo de limpeza, junto ao algodão com outros produtos e fabrica o tecido que é utilizado para as nossas roupas, para o nosso vestuário. Como as plantas são importantes, não é? Vocês estão vendo o tanto de coisa que elas nos oferecem? Por isso que é tão importante a gente estar cuidando delas, não é? E as plantinhas também nos oferecem deliciosos perfumes, sim, perfumes, sabonetes, hidratantes, elas servem para nosso consumo, né, de higiene, para parte de perfumaria. Muitas plantas são utilizadas para essa função de perfumaria, não é, de cosméticos, né, aqueles cremes que a gente utiliza, os shampoos, sabonetes, e elas servem para tudo isso. Então, por isso que a tia fala, vamos cuidar das plantinhas, porque elas nos oferecem muita coisa e a gente precisa dela para sobreviver, não é verdade? Que beleza! Agora vocês descobriram o tanto de utilidade que as plantinhas têm, não é? Servem para a gente, para a nossa alimentação, servem para construir móveis e objetos que a gente usa no nosso dia a dia, servem, né, para a gente estar fazendo remédios, servem para a gente estar fazendo roupas, né, no nosso vestuário, servem na nossa higiene pessoal, né, na produção aí de sabonetes, de hidratantes, de shampoos. Então, as plantas são muito úteis na nossa vida. Olha só, agora depois que a gente estudou tudo isso, a tia vai passar um pequeno videozinho que vai falar um pouquinho da função da parte de cada planta. Vocês lembram, né? Caule, raiz, folha, flores e o que mais? Que a tia? Raiz, caule, folhas, frutos. Muito bem. Então, agora a gente vai conhecer um pouquinho da função de cada uma dessas partes. E prestem muita atenção, porque elas são muito importantes para que a planta continue viva, continue bela e continue nos oferecendo tudo aquilo que a gente acabou de ver agora. Vamos lá para o vídeo. Conhecendo as partes das plantas. Pessoal, tudo bem? Hoje vamos conhecer os nomes das partes das plantas. Observe com atenção. Folhas, frutos, flores, tronco ou caule, raiz, sementes. Agora, vamos aprender um pouco mais sobre as funções de cada uma dessas partes. Começaremos pela raiz. Ela prende a planta ao solo e é responsável pela retirada de água e sais minerais. O caule ou tronco tem a função de conduzir a água e os sais minerais
da raiz até as folhas e também é responsável pela sustentação do corpo da planta. Já as folhas são responsáveis pela transpiração, respiração e alimentação das plantas, que ocorre pela fotossíntese. Mas o que é fotossíntese? É um processo para a produção do alimento das plantas, que é a glicose. E para isso ela precisa de luz, água, sais minerais e o gás carbônico do ar. Agora vamos falar sobre as flores. Em algumas espécies de vegetais, são responsáveis pela reprodução das plantas, dando origem aos seus frutos. Observe o que ocorre com o morango. Os frutos têm a função de proteger as sementes. Já as sementes são as responsáveis pelo nascimento de novas plantas. Se você gostou, Então, meus amores, no vídeo vocês perceberam, né? Aprenderam um pouquinho da função de cada partezinha da planta. Vamos lá recapitular. A raizinha da planta, essa daqui, né, ó, que a tia mostrou, a pretinha, ela é responsável pela fixação da planta no chão, porque para a plantinha ficar fixa no chão, é preciso que tenha alguma coisa debaixo da terra pregando ela. Então, a raiz que fica embaixo da terra, ela é responsável por isso, fixa a planta no chão para que ela não caia, porque se não tivesse raiz, a plantinha ela não ficaria assim não, ó, durinha em pé não, ela cairia. Então, a raiz ela fixa a planta no chão e ela fica lá durinha, não é? A raiz também, ela é responsável por tirar da terra toda a água, ela suga essas partezinhas, ela suga da terra todos os nutrientes que a plantinha vai precisar. Sim, ela suga a água e os nutrientes e ela vai, quando ela puxa da terra, ela joga para aqui para o caule, ó. Ela vai sugando e jogando para o caule. Por isso que a plantinha ela vai se alimentar a partir disso. A raiz, então, ela vai sugar os nutrientes do chão, né, lá debaixo da terra, vai jogar aqui para o caule. E a função do caule é o quê? A função do caule também é não é, da sustentação à planta e de levar os nutrientes que a raiz sugou e a água para as folhas. Então, todos aqueles nutrientes e aquela água que foi sugada, que foi puxada pela raiz, ela vai subindo aqui, ó, pelo caule, pelo tronco, sobe bem devagarzinho por dentro, ninguém vê, mas a água e os nutrientes estão subindo aqui por dentro e eles vão lá para as folhas. O caule joga lá para as folhas esses nutrientes e essa água. Aí lá nas folhas é onde acontece o processo de alimentação das plantas, onde ela produz o seu alimento. São as folhinhas responsáveis por isso. Sim, a folhinha, ela com a ajuda do sol, né, do calor do sol, com a ajuda desses nutrientes que veio lá de baixo, né, e com a ajuda do vento, ela vai produzir o seu alimento a partir de um processozinho chamado fotossíntese. Na fotossíntese é quando a folhinha está produzindo o seu alimento, ela produz um tipozinho de açúcar. Sim, aí ela se alimenta com aquele nutrientezinho e fica uma planta linda. Então, a função das folhas é essa, é de produzir o alimento, não é, da planta. E a função da folha, tia, da florzinha? A florzinha em muitas plantas, ela é responsável para dar origem aos frutos.
É como se fosse assim, primeiro nasce a florzinha e a partir da florzinha, com o tempo, vai nascer o fruto. Quando você vê, por exemplo, um pé de manga enorme, bem grandão, aí fica cheio de florzinhas. A gente sabe que a partir daquelas florzinhas vai nascer muitas mangas deliciosas, muitos frutos deliciosos. Então, a florzinha, ela dá origem aos frutos da plantinha, não é? E quando a plantinha não dá fruto, a florzinha ela nasce para ornamentar a planta, para a planta ficar bela, não é? Para a planta ficar lá bem bonita. E tia, qual é a função dos frutos? Os frutos eles servem para guardar a sementinha, porque assim, a sementinha fica guardada lá dentro de um frutozinho. Quando vocês comem uma maçã que partem ela no meio, não fica aquelas sementinhas pretas no meio? Então ela está guardadinha ali dentro. A fruta, ela guarda aquelas sementinhas para que depois a gente possa estar plantando de novo, né? E nascendo uma nova plantinha. Por isso que a gente diz que a planta ela tem, ela pode estar produzindo novas plantinhas. Ela gera outras plantinhas, não é? A partir dessa semente. Você pega a semente, planta e nasce outra plantinha. E a fruta também serve para a nossa alimentação, não é? Ela sacia a nossa fome. A gente costuma comer deliciosas frutas que a gente retira da plantinha. E essas são as principais funções de uma planta, não é? A raiz para sustentar e puxar do solo todos os nutrientes que a planta vai precisar para sobreviver. O caule que vai levar todos esses nutrientes até a folha. Lá na folhinha ela vai produzir o seu alimento, né? Através da fotossíntese. Ela produz o seu alimento, se alimenta e fica linda. As florzinhas, elas vão gerar os frutos e os frutos vão guardar as sementinhas para que sejam plantadas e para que posteriormente, depois, possa estar nascendo novas plantas. Que legal, não é? Muito bom mesmo a aula de hoje. A aula de hoje a gente aprendeu muita coisa sobre as plantinhas, não é? Por isso que tem uma infinidade de plantas aí. Olhem para as plantinhas, cuidem delas. E a partir de hoje vocês vão saber que cada plantinha tem sua função, cada parte dela. Que cada plantinha é bela, que existem muitos tipos de plantas e que todas elas são importantes para a gente. Então agora a tia vai deixar aqui a página do livro para vocês estarem respondendo aí as atividades, tá bom? Vamos lá aqui. Aí depois vocês vão vendo, não é? O que vocês podem estar aprendendo ainda mais sobre as plantinhas. Pesquisem, olhem aí uns videozinhos que vocês vão adorar. Olha só, atividade de casa, vocês vão ficar com o livro de ciências na página 39, 40 e 41 e a atividadezinha na folha. São atividades legais que você vai estar ainda aprendendo muito mais sobre as plantinhas. Então, pessoal, nossa aula de hoje fica aqui. Um super beijo no coração de vocês e até a próxima semana com mais aulas de ciências, tá bom? Beijo grande no coração e bye bye!